Estamos felizes pela realização de mais um culto, celebrando honra, glória, louvor ao nosso Deus, graças ao nosso Senhor pela condição espiritual que temos por meio de Cristo Jesus, na bênção do Espírito Santo, de podermos celebrar este culto. Esperamos que Deus se agrade de tudo que fizermos. Esperamos também que todos que nos acompanham pelo canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube, nesta quarta-feira, 1 de julho, estamos iniciando aí mais um mês, pela graça de Deus. Esperamos que este culto também seja uma grande bênção para você, alimentando espiritualmente a nossa fé, trazendo conforto espiritual, desafio espiritual também. Vamos ter uma palavra inicial de oração. Oremos juntos. Nosso Deus, nós te agradecemos por este culto. Que prazer celebrar culto ao Senhor. Te agradecemos por todo o bem que tens feito a nós, pela salvação em Cristo Jesus, pela fé que nos foi outorgada, pela palavra do Senhor, a bendita palavra que nos foi comunicada, que nos foi trazida. Graças te damos por esta igreja local, pela condição que ela tem de espalhar a semente santa, de proclamar o Evangelho e de celebrar este culto. Pedimos a tua bênção sobre tudo o que fizermos, que tudo lhe dê prazer, que lhe seja agradável, e pedimos também a tua bênção sobre todos que participam deste culto. Irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, irmãos de outras igrejas locais, amigos que porventura também nos acompanham, todos sejam ricamente, igualmente abençoados pelo Senhor. Te agradecemos por este culto e pedimos por ele, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos um hino de louvor e adoração ao nosso Deus.
Hoje é o culto de quarta-feira, também conhecido em nossa igreja, em muitas outras igrejas também, sobretudo igrejas batistas. Culto de quarta-feira, nós damos um destaque maior à oração, chamado de culto de oração. Não temos condições de nos reunirmos presencialmente, dividindo aí grupos de oração, como sempre fazemos, mas podemos orar. Nada impede a nossa oração, nada impede que nos acheguemos ao trono da graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso mediador, orando no Espírito, orando de acordo com a palavra de Deus. Então vamos separar este momento, ainda que estejamos distantes do ponto de vista de reunião coletiva, mas estamos juntos, estamos unidos por meio do Espírito Santo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Oremos uns pelos outros, oremos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, oremos pelo fim da pandemia, também estejamos em oração, agradecendo a Deus, sendo gratos, demonstrando aí nossa gratidão, corações gratos ao Senhor por sua presença, seu cuidado terno, sua provisão, sua providência, seu olhar atento às nossas necessidades, curas que temos experimentado, a edificação das nossas vidas, o socorro bem presente do Senhor. Agradeçamos a Deus por livramentos, por proteção. Graças a Deus, estamos caminhando, estamos prosseguindo, a despeito das circunstâncias, a despeito da própria pandemia em si. Caminhamos, prosseguimos, realizamos pela graça de Deus. Agradeçamos a Deus pelo pão de cada dia, pela roupa, pelo salário, sustento, pela dignidade que Ele confere às famílias desta igreja, na obtenção do sustento, na vida diária, do dia a dia. Sejamos também gratos a Deus pela nossa salvação, uma gratidão permanente, pela proclamação do Evangelho através desta igreja local, pela preservação dos preceitos bíblicos, da doutrina bíblica, a preservação da verdade no lugar mais nobre dos nossos corações, a prática da palavra, a liberdade que temos para pregar, aplicar, obedecer o Evangelho de Cristo Jesus. São tantos motivos que temos para agradecer. Estejamos sempre em oração pelas parcerias missionárias desta igreja. Nós, Igreja Batista em Vila das Belezas, estamos envolvidos diretamente com 10 projetos missionários, com frentes diversas, com enfoque diferenciado em cada uma delas, mas todas elas priorizando, todas estas frentes missionárias, priorizando a glória de Deus, a expansão do seu reino e a pregação do seu evangelho. Graças a Deus por isto, nos lembremos de orar pelas parcerias missionárias da nossa igreja. Nos lembremos também de orar pelos idosos, pelos irmãos da igreja que trabalham na área da saúde, pelos que estão enfermos, sofrendo aí com algumas limitações de ordem física, algumas de ordem emocional. Oremos pela unidade espiritual da nossa igreja, o fortalecimento da nossa fé, a nossa disposição santa para com Deus, a nossa obediência à palavra de Deus. Oremos constantemente por estas coisas. Também não nos esqueçamos de orar pelo Brasil, pela cidade de São Paulo, pelo nosso bairro, pelas autoridades públicas de saúde que estão envolvidas aí. E, de novo, reforçando, oremos pelo fim da pandemia. Que Deus tenha misericórdia, Ele é livre, Ele é soberano, Ele é poderoso para pôr um termo nesta situação. Podemos pedir por isto, sim, podemos interceder
por esta situação. Diante destas coisas, vamos ter agora mais uma palavra de oração. Convido a você que nos acompanha, se você estiver acompanhado de outra pessoa, de sua família, de amigos, todos que nos acompanham, vamos fechar os olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Nosso Deus, nós te agradecemos por todo o bem que tens feito a nós, apesar de nós. Te louvamos por mais um mês que se inicia, mês de julho. Te agradecemos porque o Senhor nos permitiu iniciar este mês. Chegamos até aqui pela graça do Senhor, protegidos por teu amor, amparados por tua misericórdia. Te agradecemos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, sua proclamação, seu ministério, seu trabalho, seu serviço, seus líderes, seus pastores. Te louvamos, Deus, por cada família desta igreja, cada vida, seus membros. O Senhor tem cuidado de nós, não há dúvidas, não temos nenhuma sombra de dúvida do teu cuidado permanente sobre cada um de nós. Te louvamos pelas pessoas que têm tido melhora na saúde, pelas pessoas que têm recebido auxílio do Senhor em outras áreas da vida, como a área econômica, a área social, também, evidentemente, a nossa fé sendo fortalecida, a área espiritual sendo amparada pelo Senhor. Te louvamos, Deus, pelo amor dos irmãos uns pelos outros, pela condição espiritual que o Senhor nos confere para que sejamos a igreja do Senhor. Graças te damos por estas bênçãos. Pedimos, Deus, que tu abençoes o Brasil, a cidade de São Paulo, o nosso bairro, que tu abençoes as pessoas da nossa igreja que trabalham na área da saúde e também pelas autoridades públicas da área da saúde. Pedimos a tua bênção sobre os idosos e enfermos da nossa igreja, pelas famílias que estão sendo aí afetadas economicamente por causa da pandemia. Pedimos pelo final da pandemia que tu ponhas um termo a ela. Tu tens o poder, tu és soberano, tu és livre. Graças te damos, porque tu és perfeito em tudo que fazes, em tudo que falas. Todos os teus atos são justos e verdadeiros, perfeitos. Te louvamos por isto e podemos descansar nisto. Te pedimos, Deus, que tu tenhas misericórdia da Igreja Batista em Vila das Belezas, que a nossa igreja se mantenha sob a bênção do Espírito Santo, unida em torno da palavra do Senhor, vivendo fervorosamente o evangelho da graça que nos foi confiado. Te agradecemos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar na palavra de Deus. Eu convido a todos que nos acompanham, nós vamos ler o livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 8. Livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo de Davi, um dos tantos, né? Os estudiosos atribuem a Davi mais de 70 salmos. Então, se nós fizermos aí uma conta dos 150 salmos, Davi é autor de cerca de 50%, metade do livro belíssimo dos Salmos atribuída a Davi.
Graças a Deus por este grande servo do Senhor. Este salmo, ele está contextualizado em uma das fugas de Davi, fugindo de Saul, se livrando aí das garras do invejoso, do maldoso, do carnal rei Saul. A situação em que Davi se encontrava quando este salmo foi composto era uma situação tão grave que Davi buscou refúgio em Gate. Gate era uma das 5 cidades filisteias. Veja que absurdo. Os filisteus eram os inimigos ferozes dos israelitas. Davi havia derrotado Golias no início de sua carreira, ainda muito jovem. Havia derrotado Golias à frente de Saul, inclusive, à frente do exército de Israel. Davi havia derrotado o gigante filisteu. Tempos depois, Davi, fugindo do rei Saul, busca refúgio numa cidade filisteia chamada Gate, fugindo, portanto, das garras do rei Saul. Perceba que ponto terrível, que gravidade nós temos aqui quando da composição do Salmo 34. Em meio à circunstância adversa, o poeta louvou ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Ele inicia este salmo, Salmo 34, dando esta declaração maravilhosa, de coração sincero, de lábios aí expressando o que havia em seu coração. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Em meio à fuga feroz de Saul, o terrível rei Saul querendo acabar com Davi, Davi sai de Israel, vai a uma cidade filisteia, ou seja, vai se refugiar no meio do povo inimigo de Israel. Que situação humilhante, que circunstância. E o salmista, o rei Davi, ainda não era rei, mas estava já prometido para isto: louvarei ao Senhor em todo tempo. O relacionamento com Deus, ele independe das circunstâncias. Sabemos que isto é verdadeiro, sabemos que isto é bíblico, mas nem sempre é fácil aplicarmos esta verdade em nossas vidas. Sejam as circunstâncias boas, sejam as circunstâncias ruins, o Senhor é Deus, Ele é o Senhor, portanto, todo louvor a Ele. Davi percebeu que a sua circunstância era extremamente adversa, mas ele não atrelou a verdade imutável de que o Senhor é Deus à sua circunstância. Por isso, pôde louvar ao Senhor em meio à situação difícil. O louvor a Deus deve estar continuamente nos lábios de seu povo. Davi, em gravíssima situação, louvou ao Senhor. Nem sempre é fácil, nem sempre estamos dispostos a louvar a Deus quando passamos por situações adversas. Talvez situações difíceis dentro da nossa realidade, mas nem tanto quanto esta que o salmista, o servo de Deus, estava enfrentando. Deus é bom. Expressão bíblica, expressão verdadeira, até teológica, mas que, infelizmente, em nosso tempo, talvez ela esteja sendo usada de modo superficial. Ouvimos muitas vezes: Deus é bom, Deus é bom. Será que há profundidade quando declaramos isto, quando expressamos isso? Temos a clareza, a compreensão bíblica correta acerca desta máxima, desta verdade? Deus é bom? Pode ser que esta expressão esteja sendo banalizada em nosso tempo.
sendo dita da boca para fora, sem clareza, sem compreensão, sobretudo sem experiência com o próprio Deus. Sabemos que o Senhor é bom? Se sabemos, qual é o grau de clareza acerca disto? Em quais circunstâncias é mais fácil saber que o Senhor é bom? Num contexto favorável, dirão alguns. Em meio ao caos, dirão outros. Aqueles que defendem que é mais fácil saber que o Senhor é bom num contexto favorável, evidentemente vão se posicionar dizendo que o fato de Deus criar circunstâncias favoráveis, preservar circunstâncias favoráveis, garantir um contexto favorável para cada um de nós, naturalmente nos levará a uma clareza inquestionável de que o Senhor é bom. Outros dirão que, em meio ao caos, em meio a situações extremas, a situações adversas, a manifestação da bondade de Deus se torna mais clara, mais evidente. Então, estamos num aperto, estamos sob pressão, sob uma situação de pressão, e de repente temos um escape, temos um alívio, temos conforto, e aí poderemos claramente chegar à conclusão de que o Senhor é bom. O Senhor é bom independentemente das circunstâncias. Se as circunstâncias forem boas, o Senhor é bom. Se as circunstâncias forem extremas, o Senhor é bom. Ser bom é da natureza de Deus. Portanto, não estamos atrelando a bondade de Deus às circunstâncias. É claro que, humanamente falando, do ponto de vista antropológico, podemos, sim, perceber que Deus é bom, que a bondade de Deus repousa sobre nós no dia a dia, nas coisas da vida, nas circunstâncias. Porém, isto ainda é uma visão limitada, uma visão que não transcende a própria condição humana acerca da bondade de Deus. Nós somos, sim, limitados para enxergar todos os atributos de Deus. Nós não podemos enxergar que Deus é bom somente quando estamos bem, somente quando as coisas nos são favoráveis. O salmista, o grande Davi, ele inicia o seu salmo, Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Ou seja, fugindo de Saul, em terras filisteias, terras inimigas, louvarei ao Senhor em todo o tempo. E no versículo 8, que é o versículo-chave da nossa pregação de hoje, provai e vede que o Senhor é bom. Que circunstância, hein, para dizer que o Senhor é bom. Então, vamos enxergar que o Senhor é bom somente quando as coisas nos são favoráveis? Somente quando estamos bem? Pensar que Deus é bom somente quando estamos bem se trata de uma fé utilitarista, uma fé que se vale de benefícios, e isto não tem fundamentação bíblica. Não confiamos em Deus somente quando as coisas vão bem. Não foi assim que Davi creu. A fé em Deus, expressa em louvores e ações de graça, está intimamente ligada à natureza do próprio Deus, não às circunstâncias. Cremos que Deus é bom por Deus, não pelas circunstâncias. Mas as circunstâncias, elas podem evidenciar que Deus é bom. Pode até ser, mas quando as circunstâncias não são boas, o que acontece com a evidência? Deus é bom. Então nós cremos em Deus por Deus, não pelas circunstâncias. Louvamos a Deus
por Deus, não pelo contexto, não pela situação que cada um de nós vivenciamos. Deus é Deus, acima e além das circunstâncias. Portanto, todo louvor a Deus, toda gratidão, toda exaltação. Deus é bom, independentemente do que aconteça conosco, independentemente se há um rei enfurecido jogando lanças sobre Davi, e independentemente se Davi está longe de Israel, em terras inimigas, se fingindo de louco diante dos filisteus para escapar de Saul. Deus é bom, Deus tem de ser louvado, o Senhor é Deus. Provai, diz o versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Temos provas inequívocas de que o Senhor é bom. Então, de início, pensamos, o Senhor é bom a despeito das circunstâncias. O Senhor é bom apesar das circunstâncias extremas, da situação desfavorável. Vamos pensar, vamos provar que o Senhor é bom? Vamos. Vamos pensar na direção das nossas vidas. Olhe como o Senhor é bom. Ele é soberano. Ele nos guia. O Senhor, livre, autossuficiente, independente, que não tem nada conosco, não depende de absolutamente nada de nós, de quem quer que seja. Este Deus, cujo nome é Senhor, é livre e soberano, e Ele bondosamente decidiu nos guiar, nos dirigir, nos tomar pela mão, nos levar à sua presença, nos fazer rebanho de seu pastoreio. Deus nos dirige, o Senhor nos leva, nos conduz. O Senhor é bom, é uma prova. Esta é uma prova evidente de que o Senhor é bom. O Senhor é o Deus da provisão. Quantos recursos, quanto recurso Ele dispensa a cada um de nós. Recurso de ordem espiritual, de ordem física, de ordem material, recurso humano, o tempo, o talento, o dom, a liberdade, provisão, o pão de cada dia. Provai e vede que o Senhor é bom. Quanto Ele tem confiado às nossas mãos, quantas pessoas Ele tem colocado ao nosso redor que promovem o nosso bem, que promovem o nosso bem-estar, pessoas que nos amam, pessoas que cuidam de nós, pessoas que nos inspiram, que nos cobram, que inquirem de nós, que visam o nosso bem, que nos disciplinam, que nos alertam, pessoas que nos beneficiam muito. Deus, o Senhor, é bom. Deus da preservação, nossa existência, nossa vida, em todas as suas dimensões, preservada, mantida dentro da sua soberania, da sua liberdade, do tempo que aprouver a Ele dar a cada um de nós, Ele nos preserva. Se estamos participando agora deste culto, foi por causa da preservação da nossa vida. Ele nos preserva. Então nós temos um Deus de direção, um Deus de provisão e um Deus de preservação. É o mesmo Deus, o Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. O que dizer da salvação? Perdão pela obra expiatória de Cristo. O corpo, o sangue do Filho de Deus derramado, o sangue derramado na cruz, expiando os nossos pecados, nos tornando aceitáveis diante de Deus, salvação eterna, o perdão eterno dos nossos pecados. Provai e vede que o Senhor é bom.
O que dizer da vida eterna, resultado da salvação em Cristo? Temos certeza pela palavra de Cristo que a vida eterna nos foi dada, nos foi conferida, nos foi garantida pelo próprio Cristo. Ninguém ensinou tanto sobre vida eterna como o próprio Cristo, porque é um componente fundamental de sua missão, trazer a vida eterna a todos os que creem em seu nome, e nós cremos. Provai e vede que o Senhor é bom. Antes de olharmos para as circunstâncias, olhemos para Deus. Pois Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Talvez possamos perguntar agora, por que Davi iniciou este salmo dizendo, louvarei ao Senhor em todo o tempo, versículo 1. Por que Davi, em meio ao caos, a gravíssima situação em que se encontrava, longe de Israel, longe de sua família, com medo, a ponto de se fingir de louco, em terras filisteias, terras inimigas, por que Davi louva o Senhor? Por que Davi diz, prove e veja que o Senhor é bom? Porque a bondade do Senhor dura para sempre, e ela excede, transcende quaisquer circunstâncias, por mais extremas que elas sejam. Então, nosso olhar, ele deve repousar sobre o Senhor. Quando isto acontece, naturalmente, flui o louvor. Quando isto acontece, naturalmente, fluem ações de graça. O nosso Deus, o Senhor, é bom. Olhemos para Ele, não para as circunstâncias. Colocamos aí o Senhor à prova, no bom sentido, no sentido que o texto está nos recomendando. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus que dirige, Deus que provê, Deus que preserva, Deus que salva, Deus que dá vida eterna. Como não louvar o Senhor? Como não reconhecer que Ele é bom? Um rápido exame que fizemos à luz da própria palavra de Deus, chegamos à conclusão, a mesma certeza que Davi, o Senhor é bom. O texto, versículo 8 do capítulo 34 de Salmo, provai e vede. Então, nós podemos ver. Nós desfrutamos da natureza divina que nos foi comunicada pelo Espírito Santo, chamada no Novo Testamento de regeneração ou novo nascimento. Isto é visível. Quem éramos, quem somos, onde estávamos, onde estamos, para onde estávamos indo, para onde iremos. Onde nossos pés estavam, onde nossos pés se encontram, firmados na rocha, desfrutamos da natureza divina. Podemos perceber, podemos palpar, podemos ver que somos nova criação em Cristo Jesus. Isto é visível, isto é fato, isto é real. A renovação da nossa mente, sendo conformada à mente de Cristo, o caráter de Cristo impregnado sobre nós, nós sendo influenciados, tendo as mentes, tendo nossas vidas sob a influência direta do próprio Cristo, mente conformada à mente de Cristo, temos a mente de Cristo, podemos ver um autoexame, um exame à luz da palavra, e veremos como Deus é bom, como o Senhor é bom, nos conformando à sua natureza, à imagem de seu Filho amado. Somos participantes da natureza divina. Como calcular a bondade de Deus? Pensando nestes termos, como podemos comparar as coisas desta vida que são passageiras, que são efêmeras,
que são frágeis, que são transitórias, há algo tão excelso, maravilhoso como isto. Nós, sendo conformados à natureza divina, participando de sua natureza santa. Que bondade é esta? Qual é o tamanho da bondade do Senhor quando pensamos nestas bases? Porque o Senhor é bom, podemos amar a Deus, podemos amar ao próximo e podemos amar a nós mesmos. Porque o Senhor é bom, o amor flui, o amor se torna evidente. O Senhor é bom, porque Ele é bom, nós amamos. O amor seria impossível se Deus não fosse bom. O amor pode permear qualquer situação, porque procede de um Deus que é bom. E o nome desse Deus é Senhor. Que versículo maravilhoso. Versículo 8, Salmo 34. Provai e vede que o Senhor, com todas as letras maiúsculas, né? Senhor, o grande eu sou, que se revelou a Moisés e que se revelou a nós, através de Cristo Jesus e sua palavra, o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus das nossas vidas, Deus da igreja, o único Senhor é bom, Ele é bom. Já paramos para pensar que nossa maldade foi freada porque o Senhor é bom? Nós nos sentimos até envergonhados quando olhamos para as profundezas do nosso ser, para o âmago da nossa alma e verificamos a disposição carnal que cada um de nós tem, infelizmente, por causa da maldição do pecado. Toda esta maldade latente, ali contida, solapada pela nova criação em Cristo Jesus, esta maldade foi freada, porque o Senhor é bom. E nós temos sido impregnados pelo caráter de Cristo, pela pessoa santa de Cristo Jesus, o Espírito Santo testificando as coisas espirituais ao nosso espírito. O fruto do Espírito se sobrepondo às obras da carne, contendo-as, confinando-as, solapando-as. Por quê? Porque o Senhor é bom. Percebamos que quando nós estamos tratando da bondade de Deus, nós precisamos ampliar a nossa visão, uma visão periférica, uma visão limitada, que se adequa muito às circunstâncias. É claro que as circunstâncias favoráveis, que toda boa dádiva desce do Pai das luzes, e podemos atribuir a bondade de Deus às situações do cotidiano, mas a bondade de Deus, o fato, a realidade, a verdade imutável de que Deus é bom, ela deve transcender os limites da nossa própria existência e passamos a olhar para aspectos muito mais nobres e mais elevados que a palavra de Deus nos confere. Quais as razões que Davi teria para dizer que o Senhor é bom se ele olhasse para a sua situação, fugindo de Saul no meio dos filisteus? Nenhuma. Então ele olhou além, e olhar além é olhar para Deus. O Senhor é bom. Deus não nos largou à própria sorte. Teria sido terrível, e ele tinha todas as razões para fazê-lo. Seria justo, como é, sempre será, se o fizesse. Não, ele não nos largou à própria sorte, mas nos deu sua palavra, nos deu seu Filho. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Temos provado e visto que o Senhor é bom em meio à pandemia? Se fizermos um exame sincero
das nossas abstrações, do nosso coração, da nossa ponderação, temos provado e visto, como manda o versículo 8 do Salmo 34, que o Senhor é bom em meio à pandemia? Podemos cantar isto? Davi escreveu a bela poesia, Salmo 34, sob severa condição, sob condição grave, extrema. Ele cantou, ele escreveu sua poesia, ele compôs este cântico, esta bela poesia. Faríamos o mesmo? Faríamos o mesmo se estivéssemos no lugar dele? Em uma situação absolutamente desconfortável, com pouquíssimas perspectivas do ponto de vista humano, faríamos o Salmo 34? Podemos fazer isto hoje? Podemos cantar? Podemos contar que o Senhor é bom em meio à pandemia, em meio ao aperto, em meio à limitação econômica, em meio à limitação física, emocional e até espiritual? Se provarmos, veremos que o Senhor é bom. Vamos provar? Se provarmos, veremos. Não há como dizer o contrário. A nós, povo de Deus, só resta dizer: o Senhor é bom. A nós, povo de Deus, só cabe dizer: o Senhor é bom. Seremos os mais ingratos, os mais pecadores, se não reconhecermos que o Senhor é bom. Independentemente das circunstâncias, independentemente da pandemia, independentemente de quaisquer circunstâncias. A vida só é possível porque o Senhor é bom. Ele a dirige, ele a preserva, ele lhe dá sentido. Deus é bom. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Portanto, descansemos. Em suas mãos a providência, a preservação, a direção, a salvação. Portanto, louvemos ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Foi assim que ele começou este salmo. Que façamos o mesmo. Louvemos ao Senhor em todo o tempo. Provemos e vamos ver, de fato, que o Senhor é bom. Não há dúvida. Graças a Deus por isto. Que Ele nos abençoe. Que o Senhor, que é bom em todo o tempo e merece ser louvado em todo o tempo, que Ele abençoe a todos nós, nossas famílias, nossas vidas, nossa igreja. Deus nos abençoe. Pensando também em louvar a Deus, vamos cantar mais um hino engrandecendo ao Senhor. Cantemos juntos. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, no céu da terra que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer.
seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Estamos chegando ao final deste culto de quarta-feira. Graças a Deus pela condição que recebemos do Senhor para a realização deste culto. Agradecemos a Deus pela presença de todos os irmãos, pela presença virtual, é verdade, de todos os irmãos e amigos que nos acompanham. Esperamos que todos tenham uma noite agradável, um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Nesta quinta-feira, às 15 horas, na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook, teremos o Pão das Três. Nos encontraremos lá, se Deus permitir. Todos estão convidados. Cada dia, um dos pastores da igreja tem um encontro contigo no Facebook, o nosso Pão das Três. Vamos orar, encerrando este culto. Nosso Deus, nós te agradecemos por este culto e te louvamos porque o Senhor é bom. Em todo tempo louvaremos ao Senhor. Graças te damos, porque a tua bondade dura para sempre. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos uma noite agradável na presença e debaixo da proteção do Senhor. Em nome de Jesus, amém.